Aleluia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Mais um tempo aí, essa semana fazendo um teste, né, às 18 horas. E vamos ver, né? Vamos ver o que se fica melhor para todo mundo. Vamos ver o que a gente consegue alcançar aí. Já cumprimentando a Tamires, boa noite, o pastor Lucas, a minha mãe, a Neuza. O pessoal vai entrando aí também no Instagram, glória a Deus. Regina, boa noite, Regina. Boa noite, boa noite. Muito calor, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui essa... Gente, você vê a gambiarra que eu tenho que fazer aqui. Amém, gente? Hoje, olá, Isa, filhona preciosa. Hoje nós estamos aí sem a nossa secretária. Se você puder colocar alguém aí. Hoje nós vamos de Josué, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 6, com o tema Não temas diante deles, tá? Não temas diante deles. Então vamos falar um pouco aí sobre coragem, sobre ousadia. Amém? Você que está entrando aí, por favor, compartilhe esse conteúdo. Obrigado, Regina. Compartilhe esse conteúdo, tá? Vamos fazer chegar mais longe. Boa noite, meu pai. Boa noite. Ô Tamires, esse vai ser um teste. Nós vamos fazer essa semana para ver se mais pessoas, a gente consegue conectar mais pessoas, tá? Então, dependendo do que for, né? Vamos ver o que rola essa semana aí, amém? Gente, compartilhe esse material, faz com que ele chegue, né, a outros lugares aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos aí, tá? Deixa eu trocar aqui de internet, vamos ver se funciona legal. Só um momentinho. Amém? Talvez tenha dado uma caída aí, é que eu mudei de Wi-Fi. Amém, gente? Elaine, a Mary, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer pelo teu favor, quero te agradecer pela tua imensa bondade. Em nome de Jesus, queremos estar contigo, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Simron, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus, nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, este e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, a seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Amém? Deixa eu ver. Tá travando aí, gente? Deixa eu trocar aqui, gente. Só um momento. Vamos lá. Só um momentinho. Vamos trocar. Vamos ver se fica bom aí. Ver se melhora. Tá bom? Agora eu coloquei no 5G. Eu acredito que vai dar certo, né? Então vamos lá. Gente, aqui tá o povo. O povo tinha, como a gente tá falando aí, o povo começou a avançar, o povo começou a crescer. E é lógico, né? Uma multidão de inimigos se volta contra o povo de Israel. Então, aqui a gente já começa a ver alguma coisa, né? Não caiu no YouTube não, ô Rê, tá lá sim. É que deu uma travada lá, mas acho que agora já voltou. Não voltou? Pra mim tá normal aqui. Vamos ver. Travou, gente? Como é que tá o YouTube aí? Por favor. Hoje a internet tá complicada, viu?
Me fala aí, gente. A gente vai dar um tempo aí para vocês poderem entrar. Por favor, pessoal do YouTube, me dá um toque aí. Porque para mim aqui parece que tá normal. Sim? Não? Vamos lá, gente, me fala aí, por favor, pessoal do YouTube. Aí, tá, o pessoal tá entrando no YouTube? Tá no YouTube? Ué, não tá funcionando no YouTube, gente? Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou derrubar aqui no YouTube e vou começar de novo, tá? Vamos ver se dá um travado no YouTube. Estranho, pra mim não aparece nada aqui. Enfim, vou continuar aqui no YouTube, vocês ficam aqui no Instagram então, tá? No YouTube eu vou deixar pra ficar gravado. Vamos lá. Não tá travado não, vamos lá. Então uma multidão, gente, né, de inimigos se volta contra o povo de Israel. Então, eu vou olhar mais para vocês aqui do YouTube, do Instagram. Uma coisa a gente começa a aprender aqui diante desse texto: quanto mais conquistas temos, maior fica a nossa jurisdição, tá? Ou seja, nós vamos conquistando territórios espirituais. As conquistas aqui na terra, na verdade, elas são resultado de conquistas espirituais. Então, quanto mais jurisdição espiritual você tem, mais inimigo você vai ter. Quando a gente vai olhar para Atos dos Apóstolos, a gente vai ver uma passagem, se eu não me engano, Paulo, ele estava lá em Filipos ou Éfeso, eu não vou lembrar agora de cabeça, e ele vai ali, ele começa a fazer obra de libertação, e alguns jovens, Atos 19, e alguns jovens, né, filhos de Seva, foram lá querer repreender o inimigo, foram querer repreender pessoas que estavam endemoniados. Porém, esses jovens, né, esses 7 jovens, eles não tinham experiência, eles não tinham jurisdição espiritual nenhuma. E eles foram lá querer fazer aquilo a qual eles não tinham autoridade para fazer. E o que aconteceu? Aquela pessoa que estava endemoniada, ela se levantou, ela deu um couro naqueles jovens, deixou eles desnudos, né, rasgou a roupa deles e disse assim para eles: conheço bem a Jesus e sei quem também é Paulo, mas e a vós, quem sois? Por quê? Porque eram jovens que não tinham conquistado nada espiritualmente. Eram jovens que não colocavam medo, que não colocavam qualquer tipo de ameaça para o território inimigo. Entenda uma coisa, você vai saber que a tua vida espiritual ela está avançando a partir do momento dos inimigos que se levantam contra você. E eu não estou falando de carne e sangue, mas eu estou falando de principados e potestades. Quanto maior a sua jurisdição, maior o número de inimigos que se levantam contra a tua vida. Eu não estou falando que você vai viver a vida lutando, não estou falando que você vai todo dia ter que, mas que o inferno tem que ficar doido com a tua vida, ele tem. Sabe, a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os seres das trevas. Se alguém não tem inimigos, é porque não está conquistando nada. Sabe, se você não percebe que você está sendo afrontado, se você não percebe que algumas coisas, né, são difíceis, se você começa a perceber que não há uma oposição espiritual na tua vida, e veja bem, é oposição, não é vitória do inimigo em cima da sua vida. Mas oposição espiritual é sinal que a tua vida espiritual está incomodando o inferno. De novo, texto de Atos capítulo 19, né? Aqueles jovens, olha para você ver, eles declaram com sua própria boca que eles não tinham autoridade espiritual, porque eles falaram assim, ó, esconjuro-vos pelo Deus a qual Paulo prega, ou seja, eles não tinham autoridade, eles não tinham conquistas espirituais, eles não tinham avanço espiritual na vida deles. Sabe,
Tá na hora, se você não tem isso, tá na hora de você começar a buscar uma vida de avanço espiritual, de tal maneira que você perceba as movimentações espirituais ao teu redor. Porque se você está tendo um avanço espiritual, é sinal que Deus está contigo. E se Deus está contigo, o inimigo ele não vai te subjugar. Muito pelo contrário, você vai ter autoridade para repreender o inimigo, né? Lembra lá de Isaías 54, né? Ele vai 54:14, ele vai falar: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda boca que se levantar contra ti em juízo, você vai repreendê-la, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Ou seja, você vai estar agindo em o nome de Jesus. Eu gosto muito de explicar, porque a pessoa, quando ela se torna religiosa, ela aprende a falar tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitas vezes ela acha que a frase em o nome de Jesus, é um passaporte para que as coisas aconteçam. É um passaporte para que possa repreender demônio. E em certo momento, na sua maneira correta, deveria ser. Só que tem gente que está com a vida desalinhada, tem gente que não está com avanços espirituais, muito pelo contrário, ela está retrocedendo espiritualmente e quer usar a frase em o nome de Jesus. Que Deus, eu vou conquistar tal coisa em nome de Jesus. Agora eu te repreendo, inimigo, em nome de Jesus. Não vai rolar, por quê? Porque não tem autoridade. Essa pessoa ela não é um inimigo das trevas. Ela está, talvez inconsciente ou conscientemente, talvez ela esteja até fazendo as coisas que colaborem com as trevas. E isso é muito perigoso, tá? Então, conquistas terrenas, como eu falei no início, as nossas conquistas terrenas nada mais são do que conquistas espirituais. Lembra lá em Efésios que vai falar que nós já estamos assentados, com Cristo nos lugares celestiais? Porque toda conquista que você tem aqui na terra, tudo aquilo que Deus te deu, é resultado de uma batalha espiritual, é resultado de uma conquista espiritual. Talvez não tenha sido uma conquista efetivamente sua, talvez possa ter sido uma conquista de anjos lá no céu a teu favor. Vão existir conquistas que você vai orar, que você vai batalhar em fé, que você vai batalhar em oração, que você vai batalhar em jejum, que você vai avançar, sim. Mas vão ter batalhas, que você nem vai saber que houve, mas houve uma batalha lá no céu. Existem vitórias que chegarão nas tuas mãos, que são resultado de vitórias espirituais que os anjos pelejaram pela tua vida. Lembra de Daniel orando pela revelação que ele precisava ter acerca das revelações que ele recebeu e ele não estava entendendo? Ele estava aqui orando na terra, ele estava jejuando na terra, mas enquanto isso Miguel estava lutando por ele lá em cima. Então quando ele teve a vitória aqui embaixo, Miguel explica para ele, o resultado do que você está recebendo agora, é consequência de uma batalha espiritual que estava havendo entre Miguel e o príncipe da Pérsia. Sabe? Então, de novo, conquistas terrenas nada mais são do que conquistas espirituais. A guerra precisa primeiro ser travada no campo espiritual. O território, em primeiro lugar, precisa ser conquistado no campo espiritual. Entenda, de acordo com esse texto, nós temos uma evidência do que é o mundo espiritual, do que é o mundo, não só o mundo espiritual do bem, como também o mundo espiritual do mal. O reino das trevas é um reino dividido, porém esse reino se ajunta para derrubar quando eles têm um inimigo em comum. Então o reino das trevas é composto de facções. Por isso que uma das obras da carne, que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai dizer que uma das obras da carne são o quê? A formação de facções. O que é a formação de facções? São grupos, até mesmo dentro da igreja, que não se falam. São grupos que se ajuntam para poder formar aquela panela ali, para poder andar contrário contra determinado grupo que talvez possa estar dentro da igreja.
Existem facções que se formam aqui fora, mas é sempre quando há um ajuntamento de um grupo com interesses comuns para poder combaterem outro grupo, né? Ah, pastor, mas acontece dentro da igreja? Acontece. Lembra lá em Coríntios? Né? Paulo falou assim, ó, eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu estou falando com vocês como carnais. Porque havendo dissensão entre vocês, onde alguns de vocês dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, que é Pedro, né? E outros dizem que são de Jesus. Ou seja, existem facções no meio de vocês, existem panelas onde um está brigando com o outro. Isso não deve haver no nosso meio, por quê? Porque isso é uma característica do reino das trevas. E o reino das trevas, por mais que seja dividido, mas quando ele percebe que há uma ameaça de alguém que está avançando, de alguém que está tomando os seus territórios espirituais, que está trazendo agora o despojo dos territórios espirituais que tem conquistado, essas facções se ajuntam por um determinado tempo para tentar destruir o inimigo em comum. Que foi o que aconteceu aqui. O povo estava avançando, Josué avançando, né? Daí se junta ali o grupo ali dos Eus, né? Que é os Eteus, os Amorreus, os Ferezeus, os Jebuseus. Ou seja, era um pessoal lá da montanha. Era um pessoal que morava lá na montanha. Então, né? Depois que eles conquistam, depois que esse reino das trevas, que essas facções se ajuntam, elas se dividem novamente e vão brigar por aquilo que foi conquistado. É sempre assim. Perceba por aí, né? Tudo aquilo que anda errado, você vai ver que eles começam a brigar entre si, né? Então, por isso, a necessidade de andarmos debaixo da proteção do Senhor. Quando nós estamos alinhados com Deus, há uma proteção do Senhor sobre as nossas vidas. A promessa do Salmo 91 sobre as nossas vidas: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é uma herança da parte de Deus. Tá? Quanto maior a nossa obediência, maior a nossa capacidade de defesa e maior a nossa capacidade de ataque. O que é o esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que vai na igreja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que anda com uma vida de retidão, é aquele que anda com uma vida de devoção, é aquele que anda com uma vida de quebrantamento no seu relacionamento com o Senhor, a tal ponto de que se mexeu com ele, mexeu com Deus. Ou seja, Deus, ele vai proteger. A prática da palavra de Deus, né, ela é uma arma de defesa e de ataque nas nossas vidas. Quando a gente vai ver lá em Efésios capítulo 6, Paulo ele vai falar da armadura de Deus. Só que a armadura de Deus, ela não é tão efetiva se ela não tiver uma espada. Então nós vamos ver lá que tem capacete, que tem couraça, que tem bota, que tem, né, o cinto para cingir. Existe um escudo, que é a fé, mas existe na mão daquele guerreiro a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não uma palavra de Deus para ficar parada, não uma palavra de Deus para ficar aberta no Salmo 91, no Salmo 27, né? No Salmo, qualquer outro Salmo aí que a pessoa, no Salmo número 1, onde fica aberta lá na sala da sua casa, esperando que as coisas boas aconteçam na sua vida. Não. Na verdade, a palavra de Deus, ela precisa estar escrita no nosso coração. Ela precisa ser a regra de fé número 1 que rege todas as nossas ações, que rege os nossos pensamentos, que rege a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de pensar, de tomarmos as nossas atitudes. Isso é a prática da palavra de Deus. Quando nós temos a prática da palavra de Deus, automaticamente nós vamos ter ferramentas de ataque e nós vamos ter ferramentas de defesa. Sabe? Quando nós estamos debaixo de obediência, conseguimos executar o tão falado não temas. Né? Não temas é uma expressão, né, que está escrito 365 vezes na Bíblia. Né? Talvez
né? Uns de maneira similar, mas a expressão para que a pessoa não tenha medo, ela está escrito 365 vezes na Bíblia, né? Eu creio que isso não é uma coincidência, que é algo que Deus deixou dizendo todos os dias, você precisa acordar e você não pode temer diante dos seus inimigos. Não temas. Mas sabe, quando nós vamos falar do inimigo se levantando, 5 inimigos se levantando, uma série de inimigos se levantando contra nós, porque, como eu disse, na medida que você vai conquistando territórios, não é só um inimigo que vem para cima de você, não. Né? Vem inimigo te caluniar, vem inimigo tentando quebrar carro, vem inimigo tentando, né, levantar fofoca, intriga, uma série de coisas, né? Falsas cobranças de alguns falsos débitos que possam haver na tua vida, para poder te dar dor de cabeça, para você tentar, né, sanar aquilo, né, tentar ter que arrumar advogado, uma série de coisas. Quando percebe, quando se levanta, quando você está avançando muito, vem tudo de uma vez só. Era o que estava acontecendo aqui, sabe? E às vezes falar não temas parece, pastor, mas não é fácil isso, né? Você fala aí não temas, mas não é algo fácil. E quem disse que é algo fácil? Parece ser algo que é impossível às vezes para nós, né? Falar, não temos, né? Às vezes está com um familiar enfermo, às vezes você mesmo pode estar com uma enfermidade. E eu estou aqui falando para você, repetindo aquilo que Deus está falando, não temas diante dos teus inimigos. Sabe? Parece ser algo impossível. Porém, é impossível para aqueles cujo relacionamento com Deus não está bem. Sabe, quando o nosso relacionamento com Deus ele não está bem, realmente falar não temas vai ser algo impossível, né? Vai ser algo que talvez a pessoa ela não consiga crer. Vai ser algo, né? Falar não temas quando a pessoa ela está distante do Senhor, isso realmente vai ser algo impossível. Mas quando nós falamos, né? Quando você abraça essa palavra e você entende que esse não temas, ele é extremamente possível porque você está aliançado com Deus, você está andando de mãos dadas com o Senhor, aí a coisa se torna diferente. Por quê? Porque quando você está aliançado com Deus, quando você está andando, né, buscando santidade diante de Deus, quando você está caminhando na prática da palavra, você ganha confiança para realmente não temer, sabe? Às vezes algumas pessoas estão achando que às vezes o medo que vem sobre elas é simplesmente o espírito de medo. Não, é o espírito de medo que achou lugar na vida da pessoa pelo fato dela estar em débito com Deus. É subconsciente. Lembra, né, na nossa infância, quando a gente fazia uma travessura e a gente chegava, né, na nossa casa e a gente estava com medo dos nossos pais descobrirem, né, e a gente ficava ali todo tenso, todo temeroso, aquilo ali, a pessoa, por quê? Porque sabe que está devendo. Diferente quando você estava andando em obediência, você chegava lá na sua casa e por mais que o pai ou a mãe desconfiasse de alguma coisa que você estava fazendo, você não tinha o que temer, você falou, estou tranquilo, não fiz nada, né? Pode verificar aí que eu não tenho nada com isso. É desse jeito, né? Olha que 1 João vai nos dar essa certeza que se nós estivermos andando com Deus de maneira, né, de maneira santa, de maneira sóbria, 1 João capítulo 5, verso 18, vai falar o que vai acontecer e você realmente vai poder tomar posse desse não temas. Né? Vai dizer assim, 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, eu já continuo já. Eu quero explicar essa primeira parte do versículo. Esse nascido de Deus é aquele que é nascido de novo. É aquele que recebeu Jesus na sua vida, ele recebeu de verdade. Ele recebeu para fazer uma aliança de obediência. Sabe aquele que entrou para levar Deus a sério? Aquele que realmente nasceu de novo, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que prostituía, não prostitui mais, aquele que era maldicente, não é mais maldicente, mas ele mudou radicalmente de vida. Esse é o nascido de Deus, né? Existe uma outra tradução, vai dizer, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porque às vezes você pode falar assim, pastor, mas em alguns lugares, em algumas ocasiões da Bíblia vai falar que nós somos pecadores.
ali o que vai dizer é que nós não estamos isentos 100% do pecado, sabe? Ainda pode haver algum pensamento que pode passar na nossa mente de maneira impura, ainda nós podemos tropeçar com a nossa língua, né? Isso não está isento de acontecer isso na nossa vida. É por isso que a Bíblia, às vezes, em algumas ocasiões, nos chama de pecadores, mas não pecadores que estão na prática do pecado, sabe? Na verdade, a Bíblia nos chama mais de santos, que de vez em quando pode acontecer que nós pequemos. Então, de novo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Ou seja, aquele que nasceu de Deus, Deus está guardando ele. Por quê? Porque ele é uma joia para Deus. Ele é uma pedra preciosa para Deus. Ele é um elemento onde Deus, em algumas vezes, assim como aconteceu com Jó, ele vai usar a vida dessas pessoas para mostrar para o inimigo, falar, tá vendo como é possível servir a mim de maneira justa e de maneira correta? Porque se você for recordar a história de Jó, não foi o inimigo que veio pedir a cabeça de Jó. Foi Deus que falou para Satanás, dizendo, ó, tá vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. E o inimigo vem com aquele monte de acusações. Aí Deus falou, põe ele à prova. Você está acusando ele? Eu sei de quem eu estou falando. Eu não vou elogiar ninguém que não seja digno de elogios. Eu não vou colocar ninguém na linha de frente que não esteja apto para suportar essa prova. Eu não vou esticar a pessoa se ela não estiver pronta para ser esticada. Entenda uma coisa, se você está sendo provado é porque você tem condições de passar por esta prova. Deus não nos coloca em provas que nós não somos capazes de suportar. Deus é um Deus justo, Deus é um professor que coloca uma prova para nós daquilo que já nos foi ensinado. Deus não é aquele professor que aplica uma prova daquilo que ainda não foi ensinado, de matéria não dada. Sabe, Deus nos coloca provas de matérias que já foram dadas. Então vamos lá para a parte 2 do versículo 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, se você está andando, em conformidade com a palavra de Deus, se você está andando como um nascido de novo, não é como um frequentador de igreja, gente. Há uma diferença entre frequentador de igreja e um nascido de novo. Se você caminha como um nascido de novo, o maligno não lhe toca. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Ou seja, ele pode te atormentar, ele pode querer te oprimir, ele pode querer de alguma maneira te sabotar de longe, usar pessoas para tentar tirar a tua paz, mas a mão em você ele não coloca. Ele não coloca. Sabe? Uma coisa que é essencial para termos uma vida, sem temor do inimigo, é sermos obedientes em todos os detalhes que Deus fala. Porque eu vejo muita gente errando nisso, que é o quê? Que é praticando obediência parcial. Gente, Deus não está interessado em obediência parcial. Talvez você possa estar praticando a obediência parcial, mas saiba, a obediência parcial, é lógico que Deus ele vai olhar e não vai jogar de todo fora. Mas a obediência parcial, ela não garante a proteção total de Deus. De novo, a obediência parcial não garante a proteção total de Deus. Obediência parcial, são bênçãos parciais. Ou seja, se Deus tem algo, para poder derramar na tua vida, se você tem obediência parcial, aquilo não vai vir para tua vida. Aquilo não vai vir. Sabe? Porque nós precisamos ser obedientes em todos os detalhes. Se Deus falou, vá por aquela rua, vire à esquerda, vire à direita depois, mas existe um atalho que você pode ir e só virar à direita lá na frente, você já errou. Você já fugiu da bênção.
Você já saiu do campo de proteção, você já saiu do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É assim que funciona. Josué aqui, ele foi extremamente radical na obediência aos detalhes com aquilo que Deus estava falando para ele. Sabe? Tem gente que obedece somente uma porcentagem do que Deus fala. Tá? Isso não funciona. E pior, e por que isso é péssimo para nós, gente? Né? Uma pessoa que tem obediência parcial. Porque o inimigo produz uma sensação para aquela pessoa como se ela estivesse tendo uma obediência total. Sabe? Ela é enganada, ela no coração dela ela acha que ela está totalmente sendo obediente. É só no imaginário dela. É só no imaginário dela. Isso não funciona. Você vive um sentimento de que está tudo certo, mas para Deus não está tudo certo. Para Deus você não fez. Sabe quando você está num trabalho, né? Você fez aquilo pela metade, né? Se auto-enganando, achando que aquilo está certo, mas você não atingiu o objetivo pelo qual o teu patrão designou. É o que acontece na nossa relação com Deus. Então entenda, não viva da sensação da obediência, mas dos frutos da obediência. Não viva da sensação de obediência, mas viva dos frutos da obediência. Josué capítulo 11, verso 9 vai dizer assim, tá? Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. De novo, fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e aos seus carros queimou. O que é, né? Os cavalos jarretou. Ele desmontou aquele pininho que une, né, o cavalo com a charrete, com a biga, com aquele carro de guerra da época. Ou seja, o cavalo ele mandou embora, só ficou os carros e agora ele queimou os carros. Ele estava tirando poder bélico do inimigo. De novo, quando você é uma pessoa obediente, você tira o poder bélico do inimigo, ou seja, você queima as ferramentas que o inimigo poderia usar contra você. Você queima os carros que o inimigo usa para poder se transportar no mundo espiritual, porque eles se transportam por meio de carros espirituais. Ah, pastor, está falando besteira. Não, vai lá ler Ezequiel, vai falar que o próprio Deus ele anda num carro espiritual, chamado Merkavá no hebraico. Tá bom? É assim que funciona. Que tinha rodas por dentro de rodas, e naquelas rodas tinham olhos, e o Espírito coordenava para que aonde aquele carro deveria andar. Com os anjos é a mesma coisa, tá? Tanto para os anjos bons como para os anjos ruins. Então quando você avança em obediência, você desabilita as ferramentas, sabe, o poder bélico do inimigo. Tá? O termo não temas, né? Ele está disposto na Bíblia para cada dia do ano, sabe? E é de alguma forma, ou escrito literalmente, ou similarmente, sabe? Agora eu pergunto, se isso está escrito 365 vezes na Bíblia, por que então que alguns temem diante do inimigo? Sabe, você já parou para pensar? Você serve ao Deus vivo, você serve ao Deus verdadeiro, por que você teme diante das dificuldades? Que não foram causadas por sua causa, que não foram causadas por uma negligência sua, são coisas que apareceram. Por que ainda tem gente que teme? Sabe por quê? Porque sabem que provavelmente tem pendências no mundo espiritual, sabe? Executando obediências parciais. Sabe, o nosso inconsciente, ele grita. Se nós não fizermos exatamente como o Senhor fala, o nosso inconsciente, ele vai de alguma maneira mandar impulsos para o nosso consciente, que não vai passar a confiança necessária para que a gente possa avançar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então não seja parcial, seja integral. Não seja parcial, seja integral. Nós precisamos, assim como Josué, irmos até o fim de nossas conquistas. Ir até o fim das nossas conquistas. Sabe, tem gente que vai até o meio das suas conquistas, ou seja, obediência parcial e não obediência integral. O fim, e o que é o fim
daquilo que Deus tem para nós. O que é o fim das nossas conquistas? O fim não é quando o inimigo se aquietou. Porque tem gente muito tranquila, achando que está tudo certo, porque o inimigo ficou quieto. Eu conheço gente que estava avançando no Senhor, e o inimigo lá batendo nela, só que ela estava avançando. E essas pessoas, elas paralisaram, e quando elas paralisaram, o inimigo, por um certo tempo, tirou a mão delas, e elas acham que elas derrotaram o inimigo. Elas não derrotaram o inimigo. Sabe? O fim não é quando o inimigo se aquietou. O fim é quando o inimigo foi destruído. Tem gente celebrando uma falsa vitória, onde o inimigo apenas aquietou por um tempo. Porque olha o que vai dizer Josué 11, verso 12. Josué tomou todas as cidades destes reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Ei, não pare de lutar enquanto o inimigo estiver totalmente destruído. Não pare de lutar enquanto o inimigo não estiver totalmente destruído. Se o inimigo se aquietou, mas a questão ainda não foi resolvida, não descanse, continue lutando, porque tem luta para lutar. Porque o inimigo, ele faz muito dessa estratégia. Ele percebe que você está avançando e ele vai te oprimindo. Ele vai te cansando. Ele vai colocando medo em você. Aí você experimenta parar. Aí quando ele para, ele é muito estratégico. Aí quando você para, ele fala assim, deixa eu tirar a mão dele por um tempo, que ele vai baixar ainda mais a guarda dele. Daí a pessoa baixa e entra uma falsa paz. Daí a pessoa, ela deixa de orar, ela deixa de consagrar, ela deixa de frequentar a sua comunidade de fé, ela vai abaixando as suas ferramentas, ela vai ficando relaxada. E quando ela está relaxadinha, quando as ferramentas de ataque e de defesa estão bem longe dela, o inimigo vem e dá o golpe final. Sem dó. Ele dá o golpe final para poder destruir tudo aquilo que restou. Sabe, esse não tem que ser a nossa estratégia. A estratégia de Deus é destrua o inimigo por completo. Lembra de Jesus? No deserto, no deserto Jesus não venceu o inimigo. Jesus não venceu o inimigo no deserto. O inimigo, ele só foi destruído na cruz, mas Jesus não baixou a guarda. Jesus continuou andando, continuou consagrando, continuou tendo relacionamento com o Pai, continuou sendo obediente até a cruz. E na cruz o inimigo foi totalmente destruído. Ah, pastor, mas por que ainda o inimigo atua? Porque ele é um rebelde, mas logo ele será destruído por completo. A autorização para que ele seja destruído por completo foi assinada aquele dia na cruz. Agora ele age na ilegalidade, porque antes da cruz, o inimigo, por mais que estivesse fazendo arruaça, ele agia na legalidade. Não ainda, o sangue de um justo ainda não tinha sido vertido sobre essa terra. Mas a partir da cruz, o inimigo agora ele age na legalidade. Por isso que quem age na legalidade, por isso que aqueles que são obedientes a Deus, têm autoridade para poder repreender o inimigo. Tem autoridade para tomar os seus despojos, tem autoridade para repreender o inimigo, em nome de Jesus. Olha aqui Lucas 4,13. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Aonde que foi o momento oportuno? Lá na cruz. Aonde vai ser o seu momento oportuno? Sabe? É quando você mata a sua carne, que é quando você consegue efetivamente eliminar o inimigo da tua vida. E a nossa carne, nós matamos ela na nossa cruz que nós tomamos todos os dias, para poder seguir Jesus. Quando você mata algo da carne na tua vida, você está triunfando do inimigo. Você está acumulando autoridade para que você possa avançar em vitória, para que o inimigo seja totalmente destruído na tua vida. Ele vai tentar alguma coisa, mas você tem força para resistir. Lembra da palavra de Deus lá em Tiago capítulo 4? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque você tem autoridade, você está sujeito a Deus. Sabe?
Obediência radical é algo que é passado de mestre para discípulo. O discípulo reproduz o que vê o mestre fazendo e não aquilo que ele fala. Então aqui pais, mães, mestres, sabe? Não é aquilo que você fala que as pessoas estão aprendendo, mas é aquilo que você faz, são as suas atitudes, sabe? Porque fruto de obediência radical. Quem é um obediente radical, ele é um excelente mestre para aqueles que os estão observando. Josué 11:15 vai dizer: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Porque Moisés tinha sido obediente em tudo. Josué aprendeu vendo aquilo. Agora que ele está no lugar de Moisés, agora que ele está na frente do povo, aquilo era extremamente natural para ele. Sabe, caminhe de tal maneira que a obediência seja natural na tua vida. Sabe, caminhe de tal maneira que a obediência seja algo natural na tua vida, seja algo que sai sem você pensar muito. Sabe, para a gente finalizar, o inimigo muitas vezes é levantado pelo próprio Deus. Sabe? O inimigo não se levanta à toa. É o próprio Deus que permite, ou muitas vezes o próprio Deus que puxa o inimigo lá para poder atuar, tá? Se Deus os levantou, é porque temos condições de abatê-los, tá? Vou deixar, vai ficar salvo no Insta, porque eu acho que no YouTube eu perdi ele, tá? Se Deus levantou o inimigo, é porque temos condições de abatê-los. Somos, preste bem no que eu vou falar, somos a ratoeira que elimina os ratos que Deus espanta. Somos a ratoeira que elimina os ratos que Deus espanta. Entenda uma coisa, todas as vezes que Deus for te usar, o inimigo vai ter que sair da toca. Deus vai jogar veneno lá, o inimigo vai ter que sair da toca. E quando ele sair da toca, é a tua vida santa que vai fazer com que o inimigo seja eliminado através da tua vida. Sabe? Assim como foi com o Faraó estava lá, e Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó. Não foi Faraó, foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Sabe? E assim será nos últimos dias. Sabe? Nesse retorno de Cristo, algo que está muito perto, sabe? Algo que está muito perto de acontecer, o próprio Deus, ele vai endurecer o coração do anticristo. Ele vai endurecer o coração do falso profeta. Josué 11:20 aqui a gente termina. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, entenda, a tua vida santa vai provocar uma ação, porque Deus sabe que pode contar com a tua vida. Deus vai tirar algumas coisas que estavam na obscuridade. Deus vai fazer que alguns ratos saiam da toca. Deus vai fazer que algumas coisas comecem a se mover. Para quê? Para que a tua postura, para que o teu zelo com o Senhor possam ser fatores que venham destruir essas situações que talvez tenham que vir à tona. Sabe, você pega o nosso Brasil, por que o nosso Brasil nesse momento está vivendo um momento tão difícil? Porque a rataiada saiu da toca. A rataiada saiu da toca. Antes a gente não conhecia nada, a gente não sabia o que era partido A, partido B, nós não sabíamos o que era uma Suprema Corte, agora a gente sabe. Ou seja, o inimigo já foi identificado. Agora cabe a nós ter uma vida correta diante de Deus, para que Deus seja conosco, para que esses inimigos sejam totalmente destruídos e nós possamos viver em paz. É isso que eu espero da parte de Deus, e eu tenho certeza que se a gente caminhar correto, começando pela igreja, isso vai acontecer. Amém? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, de novo, às 18 horas, vamos fazer esse teste a semana inteira aí, às 18 horas. Vai ficar gravado aqui no Instagram. Depois eu vou tentar pegar esse vídeo do Instagram e jogar lá no YouTube, pra gente ficar tudo certinho lá. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que aqui esteve, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que esta seja uma palavra que venha encontrar morada no coração de cada um que aqui está. Abençoa a vida deles, e aqueles que precisam alinhar a sua vida, que venham ser constrangidos pelo teu Espírito, que venham alinhar a sua vida e sejam vencedores na tua presença. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.